Mas esses dias o Senhor tem me incomodado, né? Já tem um tempo em testemunhar, né, irmãos? Testemunhar a minha história. Às vezes, nas ministrações aqui, eu conto, né, alguns pedaços da minha história, mas eu gostaria de testemunhar o que o Senhor fez, o que esse versículo, né, tem a ver. Irmãos, alguns aqui conhecem a minha história, né? Que o meu primeiro filho, Mateus, né, ele ficou doente com 3 anos. 3 anos ele já estava doente, né? Quando ele completou 4, nós descobrimos a enfermidade e ele começou a dar sinais. Irmãos, eu só quero salientar aqui que eu não estou contando para os irmãos ficarem emocionados, né? Eu quero contar porque quando a gente testifica aquilo que nós vivemos, eu creio que aumenta a fé, né? Porque nesse período que eu passei, eu ouvia os testemunhos, lógico, de cura, né? E eu acreditava fielmente que eu também viveria a minha cura, mas eu não entendi como seria. Então não é para os irmãos se emocionarem, não é, né, para os irmãos chorarem, não é para aumentar a fé dos irmãos, amém? E aí ele ficou, eu tinha acabado de ganhar a Mari, né? E quando ela tinha 4 meses, irmãos, ele passou muito mal e a gente sempre teve convênio. Wesley sempre trabalhou numa empresa boa e no momento que eu mais precisei, irmãos, a gente chegou na porta do convênio e falaram: não, seu convênio está cancelado, porque ele precisava fazer uma ressonância. E eu não tinha, né? Não tinha como, era mais de R$3.000 e a gente achando que tinha um convênio e nada. Né? E a mão do Senhor, ela te leva por caminhos que às vezes você não entende. Porque depois eu entendi que se tivesse o convênio, ele não teria recebido o tratamento, a gente não teria recebido o acolhimento lá na frente. Então, às vezes a situação está difícil aqui, você não encontra saída, mas lá atrás o Senhor, né? Lá na frente, o Senhor vai te mostrar por quê. Por que aquele caminho, por que aquela porta ali fechou, porque não era para você ir por aquele caminho. E aí nós perdemos o convênio e uma luta, irmãos, quando ela é para te ensinar, te moldar, quando o Senhor quer te moldar, quer te transformar através dessa luta, ela não vem assim simples, ela vem tudo de uma vez, porque nesse mesmo tempo nós não tínhamos o mesmo convênio, porque a empresa que o Wesley trabalhava abriu falência, o Wesley não recebeu um centavo, e aí começou aquela loucura procurando hospital e nada, e né, com a ajuda do tio Wesley, a gente conseguiu passar no quarteirão da saúde, né, o médico pediu a tomografia, não foi a ressonância. E eu lembro que a Mari, ela tinha 4 meses, ela amamentava exclusivamente, né, irmãos? Não usava mamadeira. Eu deixei ela ali com a minha mãe e eu me dividi, né? Falei, meu Deus, qual é o filho... Eu vi uma frase que fala assim, qual é o filho preferido de uma mãe? Né? O filho preferido é aquele que está doente até que cure. Não é? Aquele que está com fome até que você o alimente. Não existe filho preferido, né? A gente vai de acordo com as necessidades dos nossos filhos. E aí eu deixei ela ali com a minha mãe, a gente comprou uma lata de leite, ela nem estava adaptada. E eu fiquei ali no hospital de madrugada com ele, orando, não conseguia dormir. Quando foi de manhã, a médica chegou para mim assim, e todas as enfermeiras assim ficavam me olhando, sabe? E eu falei, tem alguma coisa. Sabe, as pessoas olhando com dó, com piedade. E a médica chegou em mim, sentou do meu lado e falou, mãe, ele tem um tumor cerebral. Essa realidade dos filmes, irmãos, quando conta uma notícia ruim, acontece alguma coisa, tudo escurece, parece que você está sozinha numa sala, foi o que aconteceu comigo. Ela falava e era voz, assim, eu não conseguia, né, entender aquilo, eu não conseguia, né, que aquilo entrasse na minha mente, eu estava voada assim, e ela, mãe, calma, mas você precisa saber, ele tem um tumor cerebral. Passou um tempo, eu liguei pro Wesley e falei, vem pro hospital, né, vem, porque é grave. Aí ele foi pro hospital, eu falei pra ele, e a gente chorava muito. E ali eles colocaram a gente isolado, né? Porque não é comum, irmãos, uma criança de 4 anos com uma doença tão terrível. Eles isolaram a gente assim no hospital, né? Pra gente ficar mais à vontade e tal. E eu comecei meio que surtar mesmo, sabe? Ali comigo mesma. E aí eu sentei do lado dele e falei assim,
para o Senhor, olhando para o meu filho. Eu falei: Senhor, ou eu escolho ter fé, ou eu escolho enlouquecer. Porque se eu tiver fé, eu vou e eu não vou olhar para nada, só para o Senhor. E uma hora eu vou saber a sua vontade. Eu não vou atrás de profecia, eu não vou atrás de revelação, nada disso. É o Senhor, vai me dar a resposta no momento certo. Mas se eu escolher enlouquecer, o Senhor me perdoa, porque é o meu filho. E ele começou a cantar, né? Ele cantava assim: já deu tudo certo. Na hora, irmãos, ele cantou o Wesley Testemunha. E eu falei: eu escolho ter fé. Eu escolho ter fé. E aí, depois daquele processo, a gente foi fazer os exames e tal. Ele precisava de uma ressonância. Foi feita a ressonância. Ele estava com dificuldade de andar e tal. E aí a gente foi encaminhado para um hospital especializado em crianças com câncer. Até então nós não sabíamos que era câncer, era um tumor, podia ser operado e tal. A gente foi. Chegou ali, irmãos, é outra realidade. Por isso, quando eu canto aqui, eu louvo ao Senhor, eu exalto o nome dEle, sem pedir, sabe? Só para dizer que Ele é santo. Os irmãos podem reparar que quando a gente canta o hino que diz que o Senhor é santo, é o que eu mais entrego. É o que mais entrego, porque eu adoro o meu Senhor por quem Ele é. Porque se eu fosse adorar pelo que Ele faz, eu não estaria aqui. Porque eu ia falar: o Senhor não curou meu filho. Mas Ele é o meu Senhor. Porque Ele não precisa me dar nada. Ele não precisa me agradar. Ele é o Senhor acima de todas as coisas, irmãos. E a gente chegou ali, naquele hospital, e, irmãos, foi uma das piores experiências para mim, porque hoje a gente vê aqui as crianças, para a glória do Senhor, bonitinhas, né? As crianças com saúde, a gente glorifica o nome do Senhor. Eu vejo a irmã Marli falar: vamos orar pelas crianças, vamos interceder. E isso é muito sério, irmãos, porque um hospital de câncer infantil não é para qualquer um. Você não sai de lá a mesma pessoa que você entrou. Não tem como. Ou você desacredita totalmente na existência de Deus, porque tem gente que fala assim: se Deus existe, por que um inocente está doente? Então, ou você desacredita, ou você fala: só Deus. E as crianças, a pele cinza de fazer quimioterapia, uma sem a perna, outra sem o braço, outras com a cabeça amassada porque tirava pedaços do crânio, outras sem o olho. Irmãos, eu não sabia onde eu estava. E ali, irmãos, sinceramente eu disse: meu Deus, eu acho que eu não vou sair daqui com meu filho, porque é terrível isso aqui. E o Senhor nos sustentou. Ele fez a primeira cirurgia, foi um sucesso. Ele fez o tratamento. Irmãos, sempre tinha uma intercorrência. O Senhor me provou do início ao fim. Se você falar assim: Senhor, eu vou ter fé, Deus não vai falar: tá bom, amém, você tem fé, eu vou deixar tudo perfeito para você. Ele vai te provar. Eu falo pro Wesley assim: se você pede paciência, o Senhor não vai te dar paciência. Ele vai te dar situações que faça você agir com paciência, né? Se você pede força, o Senhor vai te dar provas para testar a sua capacidade. E eu falei: eu vou ter fé. O Senhor: você vai ter fé? Então vamos. Ele foi comigo, irmãos, mas foi duro o caminho. Foi muito duro o caminho, irmãos. A gente, às vezes, ficava no mesmo quarto com outra criança e ficava ali, a criança estava bem, fazia quimioterapia. Às vezes até o Mateus estava pior. Passava uma semana, a cama vazia. E a gente via os pais chorando, sabe? E a gente ficava: meu Deus, nos fortalece. Meu Deus, nos fortalece. Irmãos, não era internação assim que vai hoje e fica uma semana. Não, irmãos, era... Eu vinha para casa na sexta-feira e voltava no domingo. E eu só vinha para casa porque eu tinha a Mariana. E eu falava: eu tenho que pelo menos passar um dia e meio com ela, porque, né? E era muito duro, porque ele não aceitava, ele queria ficar com a mãe. E eu lembro que às vezes assim, na janela do quarto, eles isolam tudo, né, para não entrar bactéria, não entrar nada, e fecha. Tava rasgado assim um pedaço da cobertura da janela, e eu olhava assim, um pedacinho do céu assim, e falava: tem um Deus lá em cima. Tem um Deus lá em cima que não me esqueceu. Sabe?
Às vezes era domingo, eu falava, tá todo mundo lá na igreja, eu tô aqui com meu filho, mas ele vê quem tá lá e ele me vê. Ele vê o Mateus, sabe, irmãos? E aí ali naquele quarto, eu disse pro Senhor, eu sentia tanta falta de congregar, de estar na igreja, eu disse pro Senhor, Senhor, toda vez que eu tiver a oportunidade de estar na igreja, eu vou estar, e eu nunca vou negar uma oportunidade, porque eu queria tanto estar lá na igreja cantando, porque a gente só valoriza quando a gente não tem, né? E passou um tempo, ele foi fazendo tratamento e era um tumor muito raro. E a médica chegou e me falou assim, olha, ele vai precisar de um transplante, porque esse tumor que ele tem, esse câncer, ele atinge uma criança a cada 5 milhões, né? 5 milhões. E quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, o Senhor olhou lá do céu e falou, é ela que vai passar essa prova? Uma em cada 5 milhões? E aí ele foi fazer o transplante, a gente achou, nossa, agora, né? E aí ele passou mal nesse transplante, estava eu e o Wesley no quarto com ele. E a gente conversando, normal, ele não estava muito bem. A gente conversando, daqui a pouco ele começou, irmãos, a vomitar sangue vivo. E eu gritava, enfermeira, enfermeiro. O Wesley começou a passar mal, a pressão cair. As enfermeiras vieram e eu gritava, salva meu filho, salva meu filho. Eles liberaram a gente para ver, ele estava todo já estava entubado com os aparelhos e tal, bem inchado. A médica falou assim para mim, cada segundo conta. Eu falei, mas ele está bem, que a gente quer uma resposta positiva. Ela, mãe, cada segundo conta. Eu, mas ele está bem, mãe, cada segundo conta. Eu falei, tá bom. Fiquei ali do lado dele e é muito difícil. Eu só fazia orar, irmãos. Eu ajoelhei ali, eu podia ficar na UTI do lado dele. Eu não comia, eu não bebia. Eu só ia no banheiro quando Wesley chegava. Eu só orava. Até que eu ajoelhada assim no sofazinho do lado dele, eu até ouvi a porta abrir assim, mas eu nem dei atenção e não entrou ninguém, a luz estava apagada. Passou um tempo, depois, mais tarde, a médica veio e falou assim, eu vim aqui falar para você as notícias do Mateus, mas você estava ajoelhada ali, eu senti que tinha mais alguém aqui. Ela não era evangélica cristã, ela falou, tinha mais alguém aqui, tinha paz. Eu falei, amém. E ela falou, ele tá melhorando, né? A gente não vai te dar esperança, mas ele tá melhorando. Quando foi mais tarde, irmãos, outra médica veio examinar e falou, olha, mãe, as pupilas dele estão dilatadas. Aí eu, mas o que significa? Mãe, significa morte cerebral. A gente vai dar 24 horas para reexaminar. E eu falei, Senhor, é agora? É agora que ele vai? O Senhor não pode fazer nada pelo meu filho? Eu não posso ter mais um tempo com ele bom? E aí eu senti de ler a Bíblia, né? E estava lendo Números, eu falava assim, mas isso aqui fala muito, o filho de não sei quem, o filho de não sei quem. Mas falei, vou continuar, se eu sentir eu vou continuar. E caiu nesse versículo aqui. Por acaso a mão do Senhor estaria encurtada? Irmãos, quando foi de manhã, o médico falou, olha, a outra doutora falou que ele estava com a pupila dilatada, mas ele está normal, mãe. A gente está pensando até em estubar ele já. Aí eu falei, como assim? E eu vi a pupila totalmente dilatada. E aí ele foi melhorando. Irmãos, o
Senhor me deu 6 meses, que são os melhores meses da minha vida, do meu filho com saúde. Eu vi ele brincar com a Mari, ele andou, ele comeu, ele engordou, a gente viajou. Eu pedi, Senhor, será que eu nunca mais vou ver meu filho bom? E o Senhor me deu 6 meses, irmãos, que ele não tinha nada. Mas é o tempo do Senhor, não é o nosso tempo. Se eu pudesse, eu teria meu filho aqui até hoje, mas é o tempo do Senhor. E nesses 6 meses, assim, a gente... Irmãos, eu vou falar para os irmãos que eu contei que o Wesley tinha perdido o emprego. A gente começou a construir nossa casa e não conseguimos terminar. Não tinha gesso, né? Era só teto, assim, no tijolo. Pingava. Nós não tínhamos conseguido fazer os móveis da casa, comprar tudo. Mas foi o momento mais feliz da minha vida. Sabe, eu não tinha o que eu tinha hoje. O Wesley estava sem emprego, né? O Wesley estava trabalhando de ajudante, fazendo bico longe. Mas foram os momentos mais felizes da minha vida, irmãos. Que eu tive meu filho ali com saúde, eu via ele brincar, a gente acordava, tomava café junto, almoçava, a gente era feliz. E aí voltou, né? Depois de um tempo, ele foi fazer o exame, né, de acompanhamento de rotina com 6 meses. E aí falou, olha, mãe, voltou. E não voltou só onde ele tinha, espalhou na coluna. E ele... Nós vamos dar aí uns 3 meses para ele. E ela falou, a gente vai fazer o tratamento paliativo para ele não sentir dor, porque ele vai sentir muita dor, ele vai sofrer muito nesse final. E eu pedi ao Senhor, Senhor, eu me desesperei, claro, né, como mãe, mas eu orei ao Senhor e falei, não deixa meu filho sofrer. Senhor, não deixa meu filho, sabe, sofrer de dor, ele não merece. E uma coisa, irmãos, eu falo, a fé, vocês podem ter mais fé pelo meu testemunho, mas a experiência que você vive com o Senhor, ninguém tira. Porque muitas pessoas, depois do que aconteceu com meu filho, falaram, eu não acredito mais em Deus. As pessoas deixaram de crer, porque o Senhor tinha que curar. Mas as experiências que eu vivi com o Senhor, elas me fizeram ter certeza da existência dele, independente do se ele não fez o que eu esperava. Eu sei que ele é real, eu sei que ele é vivo. E aí, ele, né, ficou no processo, parou de andar. Os crianças nem sei se sabem, mas ele parou de falar. Ele não conseguia falar. Ele não sustentava a cabeça. Até que ele, né, passou mal no dia 1º de fevereiro de 2016. A gente levou para o hospital. E ele teve uma parada cardíaca no carro, no meu colo. Eu vi ele desfalecer, chegou lá desacordado, né, o coração parou. Entreguei eles fizeram os procedimentos de ressuscitação e ele voltou, mas já estava entubado, estava a respiração bem fraquinha e tal. E aí a gente estava na UPA da Pauliceia, fomos transferidos para São Bernardo, o Hospital Central. E lá ele teve mais 3 paradas. Irmãos, uma noite anterior eu tive um sonho que ele tinha 3 paradas cardíacas. E na terceira ele ia embora. Só que ele era no mar, irmãos. Eu estava numa praia e a água vinha assim, cobria ele. E eu falava, nossa, é Deus cobrindo, vai dar tudo certo. E foi exatamente o que aconteceu, irmãos. Ele teve 3 paradas. Ele teve uma no meu colo, teve 2 paradas no hospital. E quando eu ouvi a correria e eu sabia que ele estava indo embora, eu virei pro Wesley e falei, vamos entregar ele pro Senhor. Foi uma das coisas mais difíceis, irmãos, que eu já fiz. Eu falei, vamos entregar ele pro Senhor, porque ele não merece sofrer. Eu não quero, sabe? Porque eles acabam ressuscitando ele. Eu falei, ele é do Senhor, ele é um anjo do Senhor, vamos entregar. E o Wesley falava, não fala isso, filho. Eu falava, vamos entregar ele. E ele fechou os olhos assim, né? E eu falei, Senhor, ele é seu. Senhor, ele é seu. E aí, parou aquela correria. A médica veio e falou, mãe, pai, ele foi embora. Irmãos, eu não sei se alguém aqui viveu isso. Eu não conheço, né, a história de todos os irmãos aqui.
e ele foi embora. Deixaram a gente ver ele, o corpo estava quente ainda. E eu falei: filho, eu te amo. Você está com Jesus agora. E, irmãos, eu sentia como se não fosse ele ali. Era como se fosse só uma foto, uma lembrança. A essência dele, Jesus já tinha levado. E eu vejo que o Senhor me sustentou até nisso. Porque se você, você ia querer pegar, levar, e eu falei: ele não está mais aqui. E teve um processo, o velório teve, alguns participaram. E aí começou o milagre, irmãos. Aí começou o milagre. Porque eu me vi sem vida. Eu me vi sem vida, irmãos. E eu não via um caminho, eu não tinha sonhos, expectativas de vida. Eu falei: tá bom, Senhor, o Senhor fez o que o Senhor queria, mas eu fiquei. E aí? E eu passei 3 anos e meio trancada no quarto. 3 anos e meio, irmãos, lutando com a minha mente, conversando com o Senhor, acreditando, às vezes desacreditando. Meu casamento estava abalado, porque eu não vivia, sabe? O Wesley tinha que carregar tudo nas costas. E aí, eu falei assim: não, passou 3 anos e meio sem força, mas uma hora o Senhor tocou tão forte no meu coração, eu falei: não. Eu entendi que eu era um milagre, irmãos. A continuidade da minha família era um milagre. Porque o Senhor tinha uma promessa na minha vida. O Senhor tem uma promessa na minha vida, na vida do Wesley, e eu entendi. E a primeira vez que eu voltei para a igreja, antes dos 3 anos, porque eu ainda vim no culto, eu tive a oportunidade de ir, eu falei que o Senhor me abriu o céu. Até então tudo para mim era terreno, até então tudo para mim eu tinha que conquistar aqui. Mas eu disse: tem um céu. Tem um céu que é muito além disso aqui. Tem um céu que não tem doença, não tem nada disso, não tem sofrimento, ninguém perde. E eu comecei a entender, irmãos, que eu era o milagre. Eu sobrevivi àquilo, eu era o milagre. E eu preciso testificar aqui para você. Como eu disse, eu chorei, mas não é para te emocionar. É para que haja fé no seu coração, entender. Tem uma canção que fala: se Deus fizer, Deus. Se Ele não fizer, Ele continua. Nós temos que entender que nós somos dependentes do Senhor. O Senhor não depende de nós para nada. Eu poderia escolher não crer. Não creio mais em Deus, levou meu filho. Mas e a minha vida eterna? A dele está garantida, ele está com o Senhor. Mas e a minha eternidade? Então eu só adoro quando o meu marido tinha um bom emprego, a gente tinha convênio, meu filho tinha saúde. Mas e se o Senhor tirar tudo? Mas e se o Senhor falar não? Então, irmãos, como eu disse, quando eu louvo aqui que o Senhor é santo, é o louvor que eu mais me entrego. Porque eu sei tudo, eu sei todas as portas que Ele pode me abrir. Mas a que eu mais espero é a porta da eternidade junto com Ele. Hoje nós temos outra condição. Graças a Deus, meu marido tem uma empresa, os irmãos conhecem. Mas, irmãos, a gente troca tudo isso pelo céu, pela nossa salvação. Não há nada, irmãos. A palavra de Deus fala: o que poderia nos separar do amor de Jesus? O quê? Irmãos, eu falava: mas por que eu não fiquei doente? E eu já ouvi alguém dizer: se Deus é tão bom, por que Ele deu filho? E Ele mesmo não morreu. Irmão, só quem tem filho sabe. Dói muito mais. Dói muito mais, irmãos. Eu falava: eu prefiro fazer a cirurgia e para tirar um tumor da minha cabeça sem anestesia do que ver meu filho passar por isso. A gente tem que compreender mais o amor do nosso Senhor. O sacrifício que Ele fez dando um filho puro. Irmãos, eu não daria o meu filho por amor de ninguém. Eu não vou ser hipócrita.
temos um olhar de julgamento, mas o Senhor não tem. Ele deu por mim. Ele deu o filho dele por mim, que murmuro, que reclamo, que apesar de ter vivido tudo que eu vivi, eu reclamo, irmãos, eu não sou hipócrita. E o Senhor fez. O sacrifício de Jesus não pode ser em vão. Nós temos que adorar porque Ele morreu e ressuscitou por nós. Não porque Ele é o Deus de portas abertas. Não porque Ele é o Deus de providência. Isso é consequência da nossa busca, da nossa entrega, irmãos. Quando a gente adorar aqui que o Senhor é santo, se derrama e diz que Ele é santo. Eu sei que é muito mais fácil a gente chegar aqui e falar que o Senhor vai te restituir, que o Senhor vai te dar. É muito mais fácil glorificar o Senhor. Mas e se o Senhor pedir? E se o Senhor falar, você vai me adorar quando não tiver nada? Irmãos, vamos entregar. Vamos entregar o nosso melhor ao Senhor independente. Porque enquanto você adora, eu creio nesse Deus que enquanto você adora, Ele cuida sim, porque Ele é bom, não porque nós merecemos, mas porque Ele é misericordioso. Enquanto você adora, Ele cuida sim daquele seu parente que está afastado. Enquanto você está aqui dizendo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, o Senhor está curando. Eu creio. Mas a sua intenção na adoração não é o que o Senhor pode fazer. Não busque as mãos do Senhor, irmãos. Busque a sua face e a sua presença. O céu tem tanto. O céu tem tanto para nós. Existem tantas portas espirituais que o Senhor quer abrir. Mas a gente está preso nessa terra com as conquistas terrenas, com o status. Mas o Senhor, Ele tem um céu de glória, irmão. Se você não viver a prosperidade nessa terra,